Bem-vindos a GeoPapers! Aqui nós te ensinamos a se manter atualizado mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou Fabiano Serra. Eu sou o Jader Burtê. E o tema de hoje é reprodução assistida em casais homoafetivos. Bora lá? É isso aí, né, Jader? Bora começar nosso podcast. E eu queria começar com uma perguntinha para você. Eu tenho um casal homoafetivo feminino. E esse casal deseja tirar o óvulo de uma das mulheres e implantar, após o embrião ser feito, na barriga da outra mulher. Isso é possível? Então, Fabiano, eu acho que esse tema é um tema que realmente a gente tem discutido bastante, né? E recentemente a gente teve uma ampliação das diretrizes do Conselho Federal de Medicina que considerou assim que, na verdade, é possível, a gente sabe que dá pra gente fazer nos relacionamentos homoafetivos femininos com que uma delas entre com o óvulo, e aí então esse óvulo vai ser fecundado com um sêmen de um doador, e aí depois esse embrião que foi produzido vai ser transferido para o útero da outra. Se esse for o desejo delas, dá para se fazer esse modelo. A gente chama isso de gestação compartilhada, né? Porque uma delas vai entrar com o óvulo e a outra vai ser a que vai gestar. Então, existe essa possibilidade. Se elas quiserem, isso pode ser feito. Se elas não quiserem, a mesma que vai entrar com o óvulo vai ser a que vai gestar, também pode ser, né? Também pode ser feito. Mas é importante a gente explicar para elas que existe essa possibilidade de gestação compartilhada. Isso é diretriz do Conselho Federal de Medicina e acho que é uma ampliação bem interessante aí que a gente tem, né? E que a gente tem que explicar e orientar as nossas pacientes dessa possibilidade. Muito bom, Jader. E em relação ao sêmen que esse casal homoafetivo feminino vai utilizar, esse sêmen tem que ser de anônimo ou ele pode ser de alguém conhecido? Até o ano de 2021, necessariamente a gente tinha que ter doador anônimo. Ainda a gente sabe que assim, existe, né, a doação de doador anônimo do sêmen, mas em 2021 entrou uma diretriz nova do Conselho Federal de Medicina dizendo que o doador do sêmen, ele pode ter parentesco de até 4º grau com uma delas. Então, pode ser um familiar de até 4º grau de uma delas. Obviamente, ele não pode receber nada por isso, né? Não é uma questão comercial, né? É uma doação. Ele pode doar desde que ele seja familiar de até 4º grau de uma delas. E aí, no caso, a identidade vai acabar sendo conhecida. Mas fora disso, né, dessa questão de ser um familiar de até 4º grau, aí não pode, aí precisa realmente ser um doador anônimo. Elas vão ter acesso às características físicas desse doador, né, cor da pele, cor do cabelo, até algumas características em relação, assim, a hábitos, mas a identidade do doador, se for fora dessa questão de ser um familiar até 4º grau, realmente não pode ser revelada, né? Então, ela fica sob custódia, né, de quem está fazendo a reprodução assistida e elas não têm como saber a identidade do doador. Perfeito, muito bom. É bem interessante, né, Jader? A gente sabe que o banco de sêmen brasileiro ele é um pouco diferente dos bancos de sêmen internacionais. Nos bancos internacionais a gente tem muito mais informação. A gente tem inclusive informações se esse pai tem alguma doença genética, eles fazem análise genética desse sêmen. No brasileiro a gente não tem tantas informações. É claro que o custo envolve, é muito maior quando a gente tem que importar esse material de doador do exterior, né? Quando a gente não usa o sêmen brasileiro aqui. Então, esse é um ponto bastante interessante para discutir. Mas nós falamos agora dos casais homoafetivos femininos. Agora, e se a gente tiver um casal homoafetivo masculino? Quais são as possibilidades dentro da reprodução assistida? O que a gente pode fazer para que esse casal homoafetivo masculino possa ser pai? Então, nos casais homoafetivos masculinos, a gente vai ter que ter uma doadora, na verdade, do útero, né? Que, na verdade, a gente chama de aquela pessoa que vai gestar, né? Então, é como se fosse o útero solidário que a gente chama. Então, tem que ter uma mulher que seja familiar deles, de até 4º grau. Essa mulher, ela precisa ter tido pelo menos uma gestação, né, com um filho vivo. E aí, então, essa doadora, ela vai sem receber nada, de novo, né, não pode ter, sob hipótese alguma, finalidade comercial. Ela vai ser a que vai gestar por eles. Então, vai se pegar o sêmen, né? E essa doadora, na verdade, vai ser quem vai gestar por eles. E ela precisa ter esse grau de parentesco de até 4º grau.
O que é importante também a gente falar, né, para quem está nos assistindo, Fabiano, que em alguns casos, fora desse cenário de ser uma familiar de até 4º grau, a paciente pode, né, o casal ele pode requisitar, na verdade, para o Conselho Federal de Medicina que seja diferente disso, né? Isso vai ser aprovado por uma comissão de ética, né? E aí, se for julgado pertinente, até pode-se tentar uma pessoa que vai gestar que não seja exatamente uma familiar de 4º grau, mas aí precisa passar pela aprovação do Conselho Federal de Medicina. Sem passar por esse julgamento do Conselho Federal, precisa ser uma pessoa familiar de um dos dois de até 4º grau. Sensacional, Jade. E para o pessoal que está assistindo a gente, é importante a gente dizer, então, de uma forma clara, barriga de aluguel não é permitida no Brasil, tá? Então, né, porque a gente teve novela, teve um monte de história envolvendo isso, e a gente sabe que no Brasil isso não é permitido. A gente vê muitos casais homoafetivos masculinos indo para o exterior justamente para poder pagar que essas mulheres possam ser esse útero de substituição. É um termo antigo, né? Que o pessoal usava, né? Barriga de aluguel. E, na verdade, não existe, né? Não existe isso. O termo, na verdade, é útero de substituição, que a gente chama, Perfeito. né? Que não é uma barriga de aluguel, é uma barriga solidária. É isso. Então, é que a barriga de aluguel subentende-se que tem dinheiro envolvido. Isso. Pagamento. É isso aí. Por isso que não pode. Mas aí, pensando nesse casal homoafetivo masculino, Jade, eles querem ter um filho. Esse óvulo, de quem vem? É um óvulo doado? Pode ser um óvulo de familiar, assim como no casal homoafetivo feminino? Como é que funciona para esses casos? Nesses casos, a gente tem que ter, então, uma doadora anônima, né, do óvulo. Eles também vão conhecer as características dela, né, então, cor da pele, cor do cabelo, enfim, todas as características da doadora. Então, uma doadora anônima vai ser a doadora do óvulo, mas também a gente sabe que a partir de 2021 entrou essa diretriz dizendo que a doadora do óvulo também pode ser, se for conhecida, tem que ser uma familiar de até 4º grau, de um deles, né? Então, se uma familiar deles de até 4º grau, ela quiser, né, doar o óvulo para eles, pode, né? Mas tem que ser uma familiar de até 4º grau. Fora disso, precisa ser uma doadora anônima. Perfeito, Jade, perfeito. E em relação à remuneração, então vamos pensar em participantes externos. Uma pessoa que vai doar óvulo, uma pessoa que vai doar espermatozoide, uma pessoa que vai ser barriga solidária. Existe alguma situação prevista nessa resolução do CFM que permita remuneração dessas pessoas externas? Não existe. Na verdade, a resolução do Conselho Federal é bem objetiva, assim, e bem clara, que não pode envolver pagamento. Então, assim, o doador do sêmen, a doadora do óvulo, né, a que vai gestar, né, as pessoas externas que estão envolvidas no procedimento de reprodução assistida, elas não podem ser remuneradas. Porque realmente eu acho que o grande objetivo, né, dessa diretriz é que não seja comércio, né, que não seja comercial. Em alguns países a gente sabe que é permitido, né, e realmente acaba sendo aí uma forma de gerar um comércio. E eu sinceramente, né, Fabiano, eu acho que está bem adequado o nosso Conselho Brasileiro em não permitir isso. Porque realmente é um tema que envolve questões muito delicadas, assim, questões muito pessoais, e no Brasil a gente sabe que às vezes pode se levar para um outro lado, que é o lado comercial. Então acho que está super adequado, né, não se poder permitir nenhum tipo de remuneração. Acho que todos os terceiros que estão envolvidos, eles entram de uma forma voluntária, de uma forma humanitária, né, para realmente poder ajudar aí essas pessoas a obter a gestação. Eu acho que tem só um ponto que a gente pode falar para o pessoal que está assistindo também, Jader, que é a respeito da doação compartilhada, né? Então, a doação compartilhada, ela não é remuneração, mas como é que funciona? A mulher que vai doar os óvulos, ela entra com a doação, e a mulher que vai precisar dos óvulos, ela banca parte do tratamento da outra paciente, que às vezes é uma paciente que tem menos condição financeira, mas que também está passando por um processo de reprodução assistida, né? Então imagina, por exemplo, uma mulher de 47 anos, que já não tem óvulos próprios mais para uma fertilização, e tem uma outra que tem 30 anos e que tem uma infertilidade por endometriose. Enfim, e ela precisa fazer uma fertilização, mas ela não tem condição financeira para isso. Ela pode procurar uma ajuda em uma das clínicas e se voluntariar para ser uma dessa doadora. A paciente que vai receber, que vai ser receptora de oócitos,
ela pode bancar uma parte do tratamento dessa doadora. De forma que, claro, a prioridade é de quem doa. Então, se a paciente produzir, sei lá, 3 ócitos só, os 3 são da doadora. Tá? A receptora não recebe, nesse caso, se a produção de ócitos for muito pequena. É por isso que a idade limite para doação hoje é de 37 anos. Né? A gente considera 37 anos porque a qualidade desses ócitos é maior e a chance de resposta dessa paciente também é maior. E é importante informar que é uma permuta, né? Na verdade, é uma troca, né? Entre elas, não é uma questão de venda, né? Não é uma questão eminentemente comercial. Então, é bem interessante. Realmente, eu acho super bacana, assim, porque possibilita um benefício mútuo, né? Sim. Entre elas. Uma paciente que não teria condições também ser submetida ao tratamento, né? Então, é uma possibilidade muito boa mesmo. É isso. Acho que esse tema, ele gera bastante polêmica às vezes, né, Jader? Mas o que a gente tá feliz é que existe uma resolução que ela deixa bem claro tudo que é ético e tudo que é não ético pra gente se fazer nessa questão de reprodução assistida, e quem não cumprir com a ética responde ao CFM, né? Então, faz parte dos preceitos éticos e trabalhar com ética é muito importante. Inclusive, antigamente a gente colocava vários embriões, né? A gente vê que hoje na prática clínica, se for até 37 anos, a gente só pode colocar 2 embriões e acima de 37 anos, no máximo 3. Então, cada vez menos a gente vai ver aquele tanto de menino nascendo de uma barriga só, né? Que a gente via muito no passado. E se for acima de 37 anos e os embriões forem euploides, se estiverem tudo bem, não tiverem alterações genéticas, também pode transferir somente 2. Tá? Então, essas mudanças trouxeram pra gente uma certa segurança também, né, Jader? Para que a gente não tenha gestações múltiplas que também acarretam risco para todas as gestantes. Não, e acho que é bem interessante, assim, a gente falar também sobre essas mudanças, né, que a gente teve nas diretrizes, porque acho que foi um grande marco aí, foi o ano de 2021, né, porque teve essa questão da mudança do doador do sêmen, né, e da doadora do óvulo poder ser um familiar de até 4º grau, né, de um dos dois, né, do relacionamento homoafetivo, e a idade para doação também mudou, né, a gente primeiro, para doar o óvulo era até no máximo 35, e agora passou para no máximo 37, né, e o sêmen diminuiu, né? Era até 50 anos e agora diminuiu para 45 anos. Então, o homem pode doar até 45 anos de idade. Acho que foram mudanças aí que foram bem pertinentes, assim, e acho que o Conselho está sempre estudando, né, para se adequar, né, às questões novas e também oferecer de uma forma ética e de uma forma segura, né, a possibilidade de reprodução para todos. E acho que aqueles casos que saem fora daquilo que está na diretriz, eles podem ser, enfim, requisitados ao Conselho para passar por uma aprovação, né? Acho que, inclusive, cabe mais um dia para a gente discutir um pouquinho mais da resolução. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente deve ter ainda dúvida, né, em relação a isso. A gente pode esmiuçar um pouco mais essa questão da resolução que saiu agora em 2021, e trazer mais conceitos em relação a isso. Se você quer que a gente comente, pode fazer um comentário aqui abaixo do nosso vídeo também. Acho que é importante a gente também saber se vocês querem que a gente fale mais sobre esse assunto. Pessoal, então vamos lá, encerrando agora esse momento maravilhoso com o meu amigo Jader. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está muito feliz de estar aqui na GeoPapers e a gente está à disposição. Esse é um canal para vocês, feito para vocês, e a gente está super aberto para receber opiniões, para também receber estudos, descobrir alguma coisa nova, traz pra gente que a gente vem aqui discutir com vocês. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, gente.